Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos com a lição de número 7, a responsabilidade nós estarmos passando. E antes de nós estarmos lendo o tema desta lição, vamos dar o início com a oração. Vamos estar inclinando a nossa cabeça e estar falando com Deus. Soberano Deus, Deus maravilhoso é o Senhor. É o nome do Senhor Jesus, Pai, que eu clamo a Tua presença, Pai, a Tua misericórdia, Pai, para um discernimento e entendimento da Tua palavra, Senhor, Pai, porque somos dependentes da Tua graça, do Teu agir, ó Senhor, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu clamo e Te agradeço, ó meu Pai. Nós estamos com o tema desta lição número 7, a responsabilidade é individual. Aqui quem vos fala, professor Diácono Júnior. Estamos com este tema, a responsabilidade individual. Qual é esta responsabilidade que nós viemos falar? A responsabilidade, o texto áureo nos fala: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18:20. Verdade e prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Aqui em Ezequiel 18:20 ao 28, vai nos esclarecer sobre um pouco desta responsabilidade que o tema vem nos falar. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter-se de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando o seu justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, e fazendo conforme a todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas essas suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou neles, morrerá. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve, agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito, não são vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará esta sua alma em vida. Pois quem reconsidera-se e converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. A palavra do Senhor diz: a salvação é individual. Você já deve ter ouvido essa expressão, é muito comum em nossas igrejas. O que está por trás dessa impressão e a perspectiva da responsabilidade individual. Diante de Deus, a palavra de Deus mostra exatamente essa perspectiva. O pecado é um ato individual e não há nada que justifique diante de Deus. A única saída para o ser humano pecador arrepender-se de seus pecados e crer no Evangelho. Da mesma forma que o pecado, a palavra de Deus vem dizer que o pecado é individual, a salvação é individual.
Então essa responsabilidade que o tema diz é a responsabilidade da sua própria salvação. A minha salvação não depende da minha esposa e a salvação da minha esposa não depende de mim. Ambos podemos estar na presença do Senhor como um casal, pregando o Evangelho, louvando o nome do Senhor, mas a nossa salvação depende de cada um. A salvação depende das nossas atitudes. Tem muitas pessoas que estão dentro do ministério, estão dentro de uma igreja, mas as suas atitudes, em vez de levar suas almas, essas pessoas para o reino de Deus, está levando totalmente ao contrário do reino de Deus. Que as nossas atitudes vai nos levar para o reino de Deus ou para o inferno. Depende muito de nós, como nós vivemos dentro do ministério, como nós vivemos fora do ministério. Como nós estamos dentro de uma igreja e fora da igreja estamos vivendo de uma aparência, que esta aparência, muitas vezes tem pessoas que não se preocupam com o que está vivendo, com suas atitudes. Mas eu venho dizer aos meus irmãos que a nossa atitude ou nos levará para o reino de Deus, para bodas do Cordeiro, ou nos levará totalmente ao contrário da nossa salvação. E que seria ao contrário da nossa salvação? Nos levaria a nossa atitude, dependendo da nossa atitude, nos levaria diretamente para o inferno. Certamente Deus, no meu entender, Deus jamais queria que algum dos seus filhos fosse para este lugar chamado inferno. Porque, se nós pararmos para analisar, Deus deu o seu Filho unigênito para que morresse na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Então Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário sem dever nada a ninguém para a nossa salvação, para que nós pudéssemos estar salvos, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus, herdarmos o reino dos céus. Mas muitas pessoas não dão valor a esse ato, essa atitude de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tem pessoas que deixam de lado tudo que Jesus passou para que eu tivesse a oportunidade de estar aqui hoje falando do amor de Deus, falando da presença de Deus, falando do Evangelho de Deus, falando sobre a atitude que nos levará para o reino de Deus e a atitude também que nos levará para o inferno. Tem pessoas que não acreditam no arrebatamento, tem pessoas que não acreditam na vinda de Jesus, tem pessoas que não estão dando atenção, um certo valor para o que está acontecendo nesses últimos tempos, não estão dando uma atenção que isso se inicia ao fim dos tempos, que a volta de Jesus se aproxima, que a volta de Jesus está próxima. Mas muitas pessoas não estão preocupadas com a volta de Jesus. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com o enriquecimento aqui neste mundo, com bens materiais, com seus bens financeiros, e não estão dando atenção para o Evangelho, não estão dando um minuto do seu tempo sequer para estar estudando a Bíblia, estão deixando as doutrinas de lado, não estão sequer ficando na presença de Deus, não estão clamando mais ao nosso Deus, não estão intercedendo por vidas, por almas, não estão pregando mais o Evangelho, estão enfeitando o Evangelho como se a palavra de Deus não fosse verdadeira. A mesma palavra que é dos nossos antepassados, a palavra que nós chamamos Bíblia, a Bíblia Sagrada, é a mesma palavra de quando Jesus andou neste mundo, é a mesma palavra que nós vivemos hoje. Essa palavra não tem como nós enfeitarmos, não tem como nós acrescentarmos o que está escrito e não tem como nós tirarmos o que já está escrito na Bíblia Sagrada. Porque são coisas que a Bíblia vem nos mostrando que está acontecendo,
coisas que já aconteceram que estão escrito e coisas que vão acontecer que está escrito na Bíblia. Então a Bíblia nos torna como um manual de nossa vivência aqui neste mundo. Mas muitas pessoas, muitas vezes, não têm nenhuma Bíblia dentro da sua casa. E quem tem essa Bíblia dentro do seu lar, está jogado num canto, guardado num armário, ou sequer num guarda-roupa, criando poeira. Ninguém tem aquele interesse de estar folhando a Bíblia, lendo o que está escrito. Ninguém quer mais compromisso com o Evangelho de Deus. Ninguém quer compromisso com Deus. Estão se alimentando de coisas que o mundo oferece, coisas que não nos levaram para a salvação. São coisas momentâneas, coisas passageiras, mas são coisas que agradam ao homem, a nossa vida carnal. Não estamos se alimentando da palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, que é a nossa preparação para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Porque subirão aqueles que estarão preparados, aqueles que estão caminhando na presença de Deus, estão fazendo conforme a vontade de Deus. Em tudo que for fazer, dai graça ao nosso Senhor. Em tudo que vão fazer, pedem a direção de Deus, clamam e pedem discernimento da palavra de Deus, discernimento daquilo que vão fazer para ver se é da vontade de Deus. Tem pessoas que não fazem mais isso, porque acham que é tudo uma mentira à volta de Jesus. Ninguém está dando mais valor, ninguém está dando crédito para Deus, ninguém está dando crédito para o Evangelho. Tem pessoas que Deus tem levantado como obreiros, obreiras na obra do Senhor e não tem dado valor naquilo que Deus tem colocado na mão. Naquilo que Deus tem colocado na sua mão, você tem dado valor? Você, que Deus te levantou como pastor, como diácono, como presbítero, como evangelista, como levita, para estar adorando, para estar anunciando o Evangelho do Senhor. O que você tem feito com esse dom que Deus tem te dado em suas mãos? Esse dom que era para você alcançar almas, e você não tem feito isso. Esses dons que era para você estar na presença do Senhor, para você estar fazendo a obra de Deus, conforme a vontade de Deus. Muitas vezes tem pessoas que têm deixado de lado o ministério para viver um momento passageiro que o mundo oferece. Um momento que não nos vai levar para a salvação, e sim direto para o inferno. Mas tem pessoas que também que não acreditam no inferno, como tem pessoas que dizem que o inferno é neste mundo. São pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, são pessoas que não pedem a direção de Deus, e são pessoas que não sabem o que estão falando, quando dizem que o inferno é aqui nesta terra. Então, meu irmão, eu te digo para você esta noite, é tempo da preparação para a volta de Jesus, para o arrebatamento. Quantas oportunidades você tem deixado de lado? Quantas oportunidades você tem deixado de estar pregando o Evangelho, de estar louvando, de estar clamando a Deus, de estar intercedendo por almas, por corações aflitos, por almas machucadas, por ovelhas perdidas, por ovelhas feridas, que essas ovelhas só voltarão para o aprisco através de muito amor e carinho. O que você tem feito com o dom que Deus tem te colocado nas mãos? Qual é a tua preparação neste momento, se Jesus viesse buscar a igreja hoje? Qual é a sua preparação? Se a trombeta tocasse neste momento, você estaria preparado para voltar com Jesus? Ou não estaria preparado para ficar neste mundo? O mundo de aflição, que seria quando Jesus vir buscar a sua igreja e nós não estarmos preparados. Quão triste seria, meu irmão, você que anda anos e anos no ministério, acomodado, vivendo de aparência,
achando por você estar dentro do ministério, dentro da igreja, você está salvo. Como será triste a hora que Jesus tocara, os anjos tocaram a trombeta, Jesus ir buscar a sua igreja num piscar de olhos, sabendo que Deus te deu a condição para você pregar o evangelho, para você louvar, para você adorar o nome do Senhor. Deus te levantou como obreiro, como profeta, como levita, como diácono, como presbítero, como pastor, para você estar trabalhando na obra do Senhor, e você desperdiçou o tempo em coisas deste mundo que não agradam ao nosso Deus e não nos levará para a salvação, não nos levará para a boda do Cordeiro. Aí nesta hora, aquela oportunidade que você deixou de lado vai te fazer falta. Aquela oportunidade que Deus te deu para um reconciliamento, aquela oportunidade que você teve para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e você desprezou naquele momento, você deixou de fora, você não quis aquela oportunidade que o pastor te deu para você louvar, para você adorar, para você pregar, para você dirigir um culto, para você estar fazendo a obra do Senhor. Esta oportunidade que você jogou fora vai te fazer falta quando a igreja subir e você ver que você ficou e não subiu com Jesus, não subiu na boda do Cordeiro e não foi para o reino de Deus. Essa oportunidade vai te fazer falta nesta hora. Aí você vai ver que a volta de Jesus era séria, que a palavra de Jesus era verdadeira, que o evangelho pregado era verdadeiro. Que aquelas pessoas que você achava que o mundo chamava de louco, que aquelas pessoas que o mundo falava, por que ficar gritando o nome de Deus? Aí você vai entender o porquê que aquelas pessoas consideradas como loucas subiram para o reino de Deus. Mas porque aquelas pessoas que eram consideradas loucas faziam a vontade de Deus, estavam na presença de Deus, clamavam, intercediam a Deus, clamavam de todo o coração dia e noite. Por mais que muitas pessoas passassem por dificuldade, passassem por tribulações, fossem pessoas que não tivessem muito amigo neste mundo, mas estavam fazendo a obra de Deus, estavam no caminho de Deus. São pessoas que amavam o evangelho, são pessoas que acreditavam, tinham temor no Senhor, tinham temor em Deus, e não estavam aqui neste mundo para brincar de ser crentes ou para fazer as coisas que o mundo lhe oferecia. Mas eles estavam meditando o evangelho. Então esta noite, irmão, eu te convido você para tomar uma posição na presença de Deus, para você tomar uma atitude, para você se consertar com Deus. Você que está afastado de Deus, você que ainda não aceitou Jesus, você sabe que Jesus é o caminho. Ninguém conhece ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida e da sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que dar o seu primeiro passo. Você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que não aceitou Jesus, é a oportunidade de você estar aceitando Jesus. Você que aceitou Jesus e está fora do caminho de Deus, é a oportunidade de você se reconciliar com Deus e voltar para a presença do Senhor. Se você não quiser ficar neste mundo e a igreja subir, você vê seu pai subindo na presença de Deus, você vê seu esposo subindo na presença de Deus, você vê sua esposa subindo na presença de Deus, seu filho subindo, e você ficar neste mundo. Quão triste será neste dia, meu irmão, você vendo a trombeta tocar, os anjos levando aqueles que ficaram firme e forte na presença de Deus, aqueles que creram, aqueles que temiam a Deus. São essas pessoas que subirão para a boda do Cordeiro. Sabemos que a colheita do trigo está próxima. Não queira ser o joio no meio do trigo, porque sabemos que o trigo ele vai ser colhido e vai ser recolhido para o celeiro. Mas o joio, por mais que seja mais bonito e formoso que o trigo, sabemos aonde ele vai.
que ele vai direto para a fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Ah, mas eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, meu irmão. Para Jesus, isso não importa se você é difícil de lidar. Não importa qual é a condição que você está esta noite. O importante é você aceitar Jesus e ir para o caminho de Deus. Não importa a condição que você esteja, para você estar vindo na direção de Deus, para você estar aceitando a direção de Deus. Mas não permaneça na mesma condição que você está. Se você está numa condição que até mesmo você acha que você não tem salvação, mas Jesus Cristo muda a sua vida. Você que é um joio na vida das pessoas, você que é um joio que se acha mais formoso, mais bonito do que um trigo. Não se engane, meu irmão, que esta aparência na hora da colheita vai ser separado o joio do trigo. E apenas o Espírito Santo consegue reverter a sua situação, consegue transformar um joio em trigo. Apenas o Espírito Santo consegue fazer isso. Jesus Cristo é o caminho. A palavra do Senhor Deus diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a palavra verdadeira. Se você quer ser liberto, você tem que conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz hoje: a responsabilidade da minha salvação e da tua salvação. A minha responsabilidade, a minha salvação só depende de mim. E a tua salvação, meu irmão, depende de você. Não adianta você ficar na fiuza que o pastor está orando pela sua família. Tem o círculo de oração que está intercedendo, que está orando. Podemos estar em comunhão, fazendo a obra de Deus juntos, mas a minha salvação e a sua salvação, a minha depende de mim e a sua depende de você. Então tome uma posição esta noite, tome uma atitude, volte para a presença do Senhor. Se você quer ser salvo, você quer estar na presença de Deus, quer ter a vida eterna e não quer ficar neste mundo onde o joio vai para a fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes, onde você vai se lembrar que quantas oportunidades você teve para estar na boda do cordeiro e você desperdiçou cada oportunidade que te deram. Não adianta chegar na hora e falar para Deus que você não foi conhecedor do Evangelho, que não existia profetas aqui falando sobre o Evangelho, que você não sabia do arrebatamento, porque hoje você está sabendo do arrebatamento e sabendo que tem profetas neste mundo, e sabendo que o Evangelho é verdadeiro, e sabendo que tem pastores neste mundo que está fazendo a obra do Senhor. Então, se você foi um líder de igreja, você foi um presbítero, você é um presbítero, é um diácono, Deus te levantou como obreiro da casa do Senhor, e você conhece a palavra de Deus, volte para o caminho de Deus. Eis que é a tua oportunidade de você estar voltando aos pés de Jesus, e voltando a trabalhar para Deus. Porque muitas pessoas acham que trabalhar para Deus é pesado, é cansativo. Mas a tua recompensa nesse achar que é cansativo, que a obra de Deus é pesada, a tua recompensa é a vida eterna e a morada lá nos céus, no reino de Deus. Qual é a tua recompensa de você não estar trabalhando para Deus, de você estar acomodado na sua casa, de você estar no ministério, mas estar acomodado, achando que você está salvo? Qual é a sua recompensa? Você já parou para pensar que se a recompensa de quem trabalha na obra de Deus é o reino de Deus, e a recompensa de quem não está na presença do Senhor, de quem não está trabalhando na obra de Deus, qual é a recompensa? O que essas pessoas estão ganhando de não estar na presença de Deus? Eu tenho a te dizer que estão perdendo. Perdendo o que no fato de não estar trabalhando na obra de Deus? Perdendo a própria salvação. Uma salvação que não te custa nada, porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para eu estar aqui hoje, na condição de diácono que Deus me colocou para estar te alertando sobre a vinda, sobre a volta de Jesus Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o tempo de você estar se preparando para a volta de Jesus.
Não venha dizer que você pode deixar para a última hora, porque você não sabe como vai ser o meu arrebatamento e não sabe como vai ser o teu arrebatamento. Não sabe como Jesus vai te levar deste mundo. Então não queira deixar para a última hora, pode chegar na última hora e não dá tempo de você se arrepender dos seus pecados. Não dará tempo de você aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados. Muitos estão deixando para a última hora. Estão deixando em segundo plano, ou até mesmo em último plano, a obra de Deus e a presença do Senhor. Mas eu te digo esta noite, meu irmão, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, se você quer ter uma vida feliz, uma vida em paz aqui neste mundo. Se você quer ver a sua família indo na presença do Senhor, mude a tua atitude. Ah, mas é só eu de crente, de evangélico na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Mas é através de você que Deus vai mudar a sua família. É através de você que Deus vai mudar o teu trabalho. É através da sua atitude que eles vão ver o que Jesus fez na tua vida. É através da tua atitude que eles vão ver a transformação que o Espírito Santo fez na sua vida e na minha vida. Como está sendo a sua atitude fora da casa de Deus? Como está sendo a sua atitude no seu trabalho? Na sua família? Não queira viver de aparência dentro da igreja, sabendo que Deus está vendo as tuas atitudes. E as tuas atitudes ou levarão para o reino de Deus, ou levarão direto para o inferno. A escolha é sua, você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Só que nesse fazer o que você quiser, ou você tem a salvação, que vai para o reino de Deus, ou você não tem a salvação, que vai direto para o inferno. Então a escolha é sua. Deus te dá o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Agora você escolhe a salvação ou o inferno. Você tem a escolha, meu irmão. Você tem a oportunidade de você mudar as suas atitudes e voltar para o caminho de Deus. Agora você sabe qual é a direção do joio e qual é a direção do trigo. Você sabe como Deus quer que nós andamos e sabe qual é o desejo do inimigo na sua vida. Sabe o que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então se você dá uma brecha no teu casamento, na tua vida sentimental, conjugal ou financeira, o inimigo certamente vai destruir tudo que você tem. Então não deixe brechas abertas para o inimigo entrar. Porque o inimigo ele não está de brincadeira nesse fim de tempo, meus irmãos. O inimigo não está de brincadeira nesses últimos tempos. Esses últimos dias da igreja aqui nesta terra. Haverá um tempo que não haverá igreja neste mundo. Haverá um tempo que o louvor não vai estar aqui mais na terra. Haverá um tempo que não haverá pessoas pregando o evangelho. E quando haver esse tempo, é porque Jesus já veio buscar a igreja. Então ainda você tem a oportunidade de se voltar, se reconciliar com Deus. Você que não aceitou Jesus, ainda há tempo de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que está na presença de Deus, mas está vivendo de aparência. Você que está na presença de Deus, mas está na prostituição, está nos vícios, está nas drogas. Isso não vai te levar para a salvação. Isso não vai te levar no reino de Deus. E certamente vai te levar direto para o inferno, meu irmão. Mude as suas atitudes. Transforma a sua vida através das suas atitudes. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque Deus não vai trabalhar na sua vida se você não quiser. Deus não vai entrar no meio do seu ministério se você não quiser. Deus não vai entrar dentro do teu coração se você não abrir o teu coração. Deus não vai entrar na sua casa se você não abrir a porta para Deus. Deus não vai transformar a sua vida se você não tomar uma atitude esta noite. Então a escolha é sua. A palavra de Deus é verdadeira, como também a volta de Jesus é verdadeira. O arrebatamento é verdadeiro. Muitas pessoas não querem acreditar. Querem acreditar naquilo que convém. Querem aceitar momentos de prazer, momentos passageiros nesse mundo. Seja momentos de prostituição, de vício. São momentos passageiros. Tem pessoas que afundam seus problemas na bebida. Que são momentos passageiros, achando que haverá uma solução na bebida, no vício, na prostituição.
São esses momentos passageiros que cada vez mais está te levando para a direção do inferno e não para a salvação. Agora viva o verdadeiro evangelho, que a sua recompensa é a morada no reino de Deus. Deus não promete nada que Ele não possa cumprir, porque Deus não é filho do homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Deus não brinca de ser Deus. Então tome uma atitude esta noite, meu irmão. Volte para a presença do Senhor. Não tenha vergonha e não tenha medo de falar do amor de Deus, porque Jesus não se envergonhou e não teve medo de morrer na cruz do Calvário. Então a palavra de Deus é bem clara e verdadeira. Se Deus me escolheu como obreiro da casa dele, para estar levando a palavra do Senhor, muitas vezes eu me sinto cansado. Mas tem um Deus que Ele me conforta, que Ele transforma. Mas quando eu clamo Ele todo o meu coração. Muitas das vezes você está passando por um problema financeiro, sentimental, conjugal, seja o que for, a área que for, você conta para a sua família inteira, conta para uma cidade inteira o seu problema, o que você está passando, mas não conta para Deus. Deus quer ouvir da sua boca o que você está passando, Ele quer ouvir da minha boca o que eu estou passando, para Ele poder te ajudar, para Ele poder me ajudar, para haver uma transformação espiritual. Mas qual é a sua atitude? O que você tem clamado a Deus? O que você tem buscado a Deus? Você tem tentado resolver seus problemas com suas próprias forças? Deus te dá um problema para você entender que Ele é Deus. É Ele quem vai resolver seu problema. Não é seus braços, suas próprias forças. O que você tem que fazer é dobrar os seus joelhos e clamar a Deus de todo o seu coração. Muitas vezes tem projetos que não vão para frente, porque tem pessoas que planejam sem a presença do Senhor. Se você faz um projeto na sua vida e Deus não está no início e nem no meio, como é que você quer que Deus esteja no fim desse projeto? Se você quer começar uma família de qualquer jeito, fora da presença de Deus, como é que você quer que essa família dê certo, se você não coloca Deus em primeiro lugar? Então reflita esta mensagem esta noite, meu irmão, para que você não perca a sua salvação por causa da sua atitude, porque a sua salvação depende de você e a minha salvação depende de mim. É a palavra de Deus falando, palavra de Deus verdadeira falando para nós esta noite, irmão. Então tome uma atitude e não perca a sua salvação. O problema em nosso tempo, as doutrinas, uvas verdes e dentes embotados que predominam o imaginário popular de Israel, Jeremias 31:29, Ezequiel 18:2, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se explicar aos crentes, Romanos 5, 8, 10, pois eles tornam uma nova criatura, pois as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. A esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvida, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes como exemplo claros em ilustrações, a vontade de Deus é a salvação de todos. Deus jamais vai querer ver um filho dele indo para o inferno, mas você tem o seu livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Se você quer estar na presença de Deus, quer estar buscando a presença de Deus para você ter a sua salvação, você quer se afastar de Deus, Deus não vai te segurar para você, você quer se afastar dele, Ele vai deixar você fazer a sua vontade. Se não quer fazer a vontade de Deus, você tem livre-arbítrio. Agora a consequência você vai ter que assumir.
Independente de qual seja a sua atitude, a consequência, Deus pode ter perdoado os teus atos cometidos para você voltar para a presença dele. Mas a consequência dos teus atos, dos meus atos, eu vou assumir. A palavra de Deus é bem clara. Deus é a salvação de todos. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca nisso. A profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá, em Jerusalém, acreditavam em o seu justificamento numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Muitas vezes temos que clamar ao Espírito Santo que leve a guardar nossa alma. Que o Espírito Santo possa guardar a minha alma e a sua alma, para que nós não se percamos neste mundo. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se voltar para Deus, tal pessoa é perdoada. Eu tenho falado, independente como você está. Jesus te aceita conforme você está. O que nós não podemos é permanecer da mesma forma que a gente veio ao encontro de Jesus. Tem que haver uma transformação espiritual. Não podemos ficar da mesma forma que nós viemos até Jesus. Temos que ser transformados. E para sermos transformados, temos que estar na presença do Senhor de todo o nosso coração. Temos que estar meditando dia e noite a palavra de Deus, clamando de todo o nosso coração, que certamente haverá uma transformação. Isso não quer dizer em qual seja a área da transformação. Você esteja na presença do Senhor, clamando Ele de todo o seu coração, qualquer área da sua vida será transformada. A sua família será transformada através das suas atitudes, através delas vendo a sua transformação, você transformará a sua família, através dos teus atos, atitudes, o teu lugar de trabalho haverá uma transformação. O teu ministério será transformado através das suas atitudes. As pessoas verão você trabalhando na obra do Senhor com alegria, com amor, com felicidade, com fartura. Porque Deus guarda o celeiro daqueles que trabalham com amor. Guarda a vida debaixo da sua proteção. E através das suas atitudes, da transformação que Jesus fez na sua vida, outras pessoas verão essa transformação e voltarão para a presença de Deus. Mas, e se essas pessoas verem os crentes viverem de uma falsidade lá dentro da igreja, viver de aparência, o que essas pessoas vão entender sobre o Evangelho? Sobre as pessoas evangélicas, o que essas pessoas vão falar, o que vão dizer, o que vão entender sobre uma pessoa que está fazendo a obra de Deus no domingo, ou seja, no sábado, e fora da igreja, é totalmente diferente daquilo que ela vive de aparência lá dentro da igreja. E o que nós não devemos cair é nas armadilhas do inimigo, porque ele quer destruir, cauterizar a mente das pessoas, para que ela se acomode dentro da igreja. Ele não quer tirar o ministério de você, ele não quer te tirar você de dentro do seu ministério. Ele quer te acomodar lá dentro para que você pense que você está salvo. Para quando Jesus vir buscar a sua igreja, você ficar, porque você está acomodado, você já não prega mais, já não louva mais, já não intercede, já não clama mais. Você está acomodado no seu banco, está acomodado. Para você, está bom onde você está. Mas não é isso que Deus quer esta noite. Deus quer que você tome uma atitude. Deus quer que você tome uma atitude na presença do Senhor. Então é tempo de renovação. Deus quer transformar a sua vida, mas tome uma atitude.
Dê seu primeiro passo para que Deus transforme a tua vida. Abra teu coração para que Deus possa entrar na sua casa. Então reflita essa mensagem esta noite, meu irmão. Se o pecador abandonar sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade e iniquidade, e se voltar para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Mas se, pelo contrário, o justo se desviar de sua justiça, cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, como que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. É possível sim um salvo perder a sua salvação temporária ou definitivamente? É possível sim o salvo perder a sua salvação temporariamente ou definitivamente? São essas pessoas que eu tenho citado, que estão dentro do ministério achando que estão salvos. Não estão clamando a Deus, não estão intercedendo, não estão fazendo mais conforme a vontade de Deus. Porque tem pessoas que estão dentro do ministério 30, 40 anos e não acontece nada na vida dela de diferente. E uma pessoa que aceita Jesus com seus primeiros dias, uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, Deus transforma a vida daquela pessoa, porque ela se entrega de coração para a obra de Deus, se entrega de coração para Jesus. Enquanto você não se entregar de coração na obra do Senhor, não se entregar de coração para Jesus, não haverá transformação na sua vida. Não adianta você estar com um pé dentro da igreja e o outro para fora da igreja. Não adianta você estar com o seu corpo dentro da igreja e seu pensamento no mundo. Não adianta você querer servir a Deus e viver de aparência. Por isso que não está sendo transformada a tua vida. Porque você quer viver de aparência. Você quer estar dentro da igreja, mas com o pensamento no mundo. Você quer estar com um pé dentro da igreja e o outro lá fora. Você vai para o culto pensando na hora que vai acabar. Você está no culto pensando o que você vai fazer depois que terminar o culto. Você está cultuando ao Senhor pensando o que você vai fazer amanhã. Tome uma atitude esta noite, meu irmão. É o que eu tenho no meu coração para te dizer. É a palavra de Deus que Deus colocou para mim estar passando para vocês, meus irmãos. Então, se você quer uma transformação na sua vida, independente de qual área que seja, volte para a presença de Deus. Se você está vivendo em aflição, em dificuldades, em desânimo, volte para a presença do Senhor. É só Jesus. Se você quer ir ao Pai, você tem que conhecer o Filho. Porque Jesus é o caminho, Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Então é a mensagem que Deus colocou nesta lição esta noite, meu irmão. E chegamos mais ao fim desta lição, que sou grato ao Senhor, o meu Deus, por esta rica oportunidade que Ele tem me concedido. Então reflita esta noite, meu irmão, esta mensagem, guarde no seu coração, veja qual a sua atitude perante a Deus. Você tem clamado ao Senhor, se isso que você está fazendo está agradando a Deus? Tem pessoas que não se preocupam com o que está fazendo, se está agradando ou se está causando abominação a Deus. Não se preocupa se o que ela está fazendo está trazendo trazendo a presença de Deus perto dela ou está afastando a presença de Deus perto dela. Ela não se preocupa com essa situação. Pessoas que não estão preocupadas com a salvação, estão preocupadas em viver momentos que o mundo lhe oferece, que momentos que são passageiros, momentos que não vai te levar para a salvação, momentos que vai te levar direto para o inferno, aonde que é o inimigo quer te ver, na destruição, na sarjeta, no lamaçal do pecado. Mas Jesus quer esta noite tirar você desse lamaçal do pecado, quer te dar uma vida eterna, quer transformar a sua vida. Mas então dê teu primeiro passo, meu irmão. Clame ao Senhor, aceite Jesus como seu único Salvador, seu único e suficiente Salvador. Você que está afastado da presença de Deus, volte para os caminhos do Senhor, volte onde Deus te colocou, permaneça. E às vezes você fala, está difícil, está doído, está permanecer onde Deus me colocou, mas foi Deus que te colocou. Se foi Deus que te colocou, peça orientação para Deus, peça
discernimento, peça a direção de Deus, a condição de você estar onde você está, mas peça a condição para Deus. Vamos neste momento estar encerrando e estar fazendo uma oração para que o Senhor possa estar alcançando almas aonde você estiver. Senhor, meu Deus, Pai, eu sou grato por esta rica oportunidade que o Senhor tem me dado, Pai, de estar aprendendo e ensinando, Pai, da Tua palavra, falando do Teu amor, Pai. Onde chegar esta oração, Pai, alcança vidas, Pai, transforma almas, cura, salva, liberta, Pai. Eu não sei qual é a necessidade dos Teus filhos, mas o Senhor sabe, Pai. Deus maravilhoso, Senhor, Pai, que o Senhor possa estar no meu lar, Pai, na minha família, Senhor, meu Deus, nos guarde debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça, e no nome do Senhor Jesus, Pai, que eu te agradeço. Amém.